Porque minha mãe também foi essa pessoa, foi essa referência. De lutar, de correr atrás, de não deixar a peteca cair. Olha para você primeiro e vê como são as suas ações, para o seu filho se espelhar em você. Então, a nossa referência foi minha mãe. Está no ar e hoje tem Pai de Atleta com uma pergunta que me fizeram outro dia, que foi a seguinte: como é que você lida na sua casa, que tem 2 atletas, quando um tem um resultado muito bom e ao mesmo tempo o outro tem um resultado muito ruim? Aqui em casa, óbvio que na derrota todo mundo fica maluco, triste, chateado, bravo, mas é uma coisa que a gente tenta passar rápido. E não passar rápido no sentido de esquecer. Sabe aquela frase, no esporte você não perde, que ou você ganha ou você aprende. Não sei nem quem falou essa frase, mas a gente tenta levar isso muito em conta. Então, quando tem uma derrota, quando tem um resultado muito ruim, quando tem algo ruim que acontece no esporte, a gente tenta aprender o mais rápido possível. O que tem que ser feito para que aquilo não aconteça de novo? E isso é imediato. Então, assim, tem a dor da derrota, mas no mesmo dia já estamos conversando, tá, e agora? O que nós temos que fazer para isso não acontecer de novo? E isso, então, acaba atropelando aí a derrota. E a vitória, a gente comemora, óbvio, fica feliz, mas ela também naturalmente meio que atropelada, porque sempre tem um passo além, sempre tem alguma coisa a ir buscar no outro final de semana, ou num campeonato mais importante, ou classificou para alguma coisa. A gente até conversa bastante sobre isso, sobre essa dificuldade de curtir os momentos ou sofrer com os momentos, que no esporte sempre tem um próximo passo. E é meio que imediato, é a semana que vem, é o mês que vem, sempre tem alguma coisa a mais. Então comemoramos, sofremos, mas já pensando sempre no amanhã. Não sei se é assim que pensa todo mundo, então a gente buscou alguém para falar sobre esse assunto também. Quem? Laura De Michele. Quem vai falar sobre este assunto é ela, Ellen Luz. Este programa é apresentado por César Augusto e por mim, Laura De Michele. O foco, assim, que a gente quer trazer é essa perspectiva principalmente do começo, sabe, assim, como que foi a sua família nesse processo, a administração familiar, né, porque não é só você tem, todos os seus irmãos estão envolvidos nesse universo. Então, primeira irmã é a Cíntia, depois de um ano vem você. Eu, 7,2. Aí a Silvia, 7,5. Aí depois de 3 anos, né, da Silvia pro Neco, são 3 anos, 7,8. Então, nós somos 4 irmãos do primeiro casamento do meu pai com a minha mãe, né? Dona Cléo, a rainha da família. E como que foi nesse início, assim, vocês... Quem introduziu vocês pro esporte? Como que foi essa chegada no basquete, né? Porque a família inteira... Basqueteiro. É basqueteira. Primeiro esporte na nossa família sempre foi a natação. Natação, vai nadar, porque é um esporte bom, ele é completo e realmente é. Amava. Eu com a Cíntia e a Silvia, mais com a Cíntia, né? A gente chegou a ter recorde de campeonato paulista, para disputar campeonato paulista. Então a gente disputava na região de Araçatuba, ali em São José do Rio Preto, a gente ia muito, Andradina, disputar campeonato. E a gente entrou com a natação, seguimos até... Eu com 4 eu já nadava, né? Comecei com 4, fui até 10, 11 anos nadando. Mas até aí não tinha entrado em contato com o basquete? Aí o basquete, até chegar ao basquete, eu fazia com a Silvia ginástica artística, adorava aquelas fitas, nossa, que lindo, achava lindo. Era horrível, mas eu amava ficar lá. E o atletismo, meu pai, você vai fazer atletismo, vocês vão fazer atletismo. Então eu, a Silvia e a Cíntia, a gente fazia atletismo. Meu irmão era muito pequeno, tinha 3, 4 aninhos. Vocês vão fazer atletismo por conta da coordenação. Meu pai sempre assim, né? Pensando já como professor e como pai nos ajudou. Mas o basquete então não estava na conta, Ainda né? Tava aí o basquete, mas a nossa paixão era a natação. Nossa, amava nadar, gente. Só que chegou um nível da natação de exigência tremenda que não dava. Ou eu nadava ou eu jogava basquete. Aí nós optamos pelo basquete, que era muito mais divertido também, porque a natação ela é muito solitária, né? E na época suas amigas assim, de escola também tinham esse contato com o esporte? Não. Que nem vocês? Era uma família típica? Era só a gente. Inclusive, meu pai, a gente começou estudando em escola pública e terminamos em escola particular.
por conta da bolsa de estudo do colégio, né? Por treinar, né? Nem era jogadora, eu tinha 11 anos. Então, a gente foi pro Objetivo estudar por conta do basquete, que o meu pai, né, é normal, né? Conseguir bolsa de estudo numa escola melhor pra gente estudar. Então, eu estudava no Objetivo, com a Cíntia, a Silvia. E ali mas não tinha amigas na escola. Vamos lá. Inclusive, quando a gente se destacou, né, na verdade, quem se destacou foi minha irmã Cíntia, mais velha, em um campeonato Joguinhos Abertos do interior que aconteceu em Americana, a gente era a Cíntia, eu, a Silvia, minha irmã tinha 7 anos. E não tinha jogadora, não tinha menina da nossa idade para jogar basquete. Aí meu pai fez o quê? Vamos pegar a menina do atletismo, vamos pegar a menina do vôlei, e vamos formar 6, vai com 6, 7 para vocês jogarem esse campeonato, porque eu quero que vocês joguem esse campeonato. Era assim. E sempre brincando com os meninos. As meninas não tinham interesse em fazer basquete lá em Araçatuba nessa época. Hoje eu sei que tem. Mas no nosso tempo, não tinha. Tanto é que não tinha menina para fazer parte do nosso time, né, de base, né? Que a gente está falando, eu tinha 10, 11 anos. E assim foi a nossa infância. E a sua mãe? E a minha mãe sempre apoiando, né? Mas a sua mãe teve algum contato com esporte? Minha mãe não, nunca teve nada com esporte. Minha mãe era assim, era aquelas torcedoras de mãe que na natação, eu lembro até hoje, a imagem dela eu nadando, é uma imagem que não sai da minha cabeça. Era um revezamento lá em Araçatuba, a gente estava num clube lá famoso de Araçatuba e tal, e era um revezamento, e eu era a última, e a menina estava na metade, e eu tinha que alcançar a menina para ganhar o revezamento. E eu só via, cada vez que eu levantava a cabeça assim, eu via a minha mãe gritando, vai, sabe, incentivando. Que nem a mãe do Thiago Pereira, né, que a gente viu nas Olimpíadas, em Pan-Americanos também, torcendo muito para ele, o nadador. Vai, Thiago! Essa é a imagem que eu tenho da minha mãe, era essa mulher. E ia. Onde tinha evento, ela estava com a gente. Mas a natação era o esporte mais presente na nossa vida lá. E quando que entrou o basquete? Aí o basquete veio porque a gente começou a gente treinava assim, eram poucas meninas que faziam, não tinha um time. E meu pai já colocava a gente para treinar com o adulto. Então fazia habilidade, fundamento com as meninas do adulto. Então tinha às vezes a jogadora que ensinava a gente, que dava essa base para nós. E chegamos aí a jogos regionais, eu tinha 11 anos. Minha irmã tinha 12. Meu pai não vai, sabe? Meu pai sempre colocou a gente para viver essa experiência. Mas não era o nosso time, né? Não era o time que hoje eu vejo, sub-12, sub-13. Mas a gente estava envolvida. Então chegamos aí para jogos regionais com 12 anos. Em Birigui, né? Era do lado de Araçatuba também. Isso a gente tem como lembrança. E aí começou. E aí o que aconteceu? Né? Como começou tudo? Então a gente foi para esses joguinhos abertos do interior em Americana. Você e a Cíntia? Eu e a Cíntia e a Silvia. A Silvia foi junto. Mas a Silvia dormia no banco, pra você ter uma ideia. E aí, na época, então, a Cíntia tinha... 12. Você 11, tinha 11. E a Silvia mais nova... 7 para 8. Tá. E a Cíntia jogou muito bem. Ela jogou muito bem. Nosso time foi horrível, nós perdemos todos os jogos, mas ela se destacou. E aí, tinha um técnico de Jundiaí, que é o Borracha, até hoje é amigo nosso, a gente deve muito a ele. Eu quero essa menina no meu time para disputar os joguinhos abertos, o campeonato mini que vai ter em Jundiaí. Sempre teve essa tradição em Jundiaí. E a Cíntia foi a melhor jogadora. Aí ela já estava com 13. E aí o Borracha falou, eu quero a Cíntia para ficar aqui, para ela ser jogadora do time, né, morar na cidade, estudar aqui no colégio. E você? Como que foi seu desempenho nesse jogo? Horrível. Horrível, porque eu tava, olha só, meu pai nunca comprava tênis para nós, né? O dia que ele foi comprar um tênis, comprou de um tamanho que ficou pequeno pro meu pé. Porque meu pé crescia, joguei com bolha, foi horrível. E a Cíntia realmente foi a que se destacou. E aí aí meu pai falou, não, a Cíntia não vai sozinha, só vai se a família toda for. Nesse caso, era a minha mãe e os 4 filhos, porque meu pai estava separado da minha mãe. E minha mãe foi a corajosa, largou tudo, vendeu a casa que ela tinha acabado de comprar, uma casinha na época falava BNH, olha só. BNH? BNH, que é a Minha Casa Minha Vida, sabe? Ah, tá. É o BNH na época. Casinha simples, num bairro afastado já. Minha mãe estava, né, tentando recomeçar a vida depois da separação. Tinha um trabalho lá, ela deixou tudo. Vendeu tudo. Com 4 filhos? 4 filhos, sozinha. E veio pra Jundiaí. Aí moramos ali numa casa que o Borracha, né, o Padre Olivo também foi uma pessoa espetacular na nossa família, ajudou muito. Deu um emprego para minha mãe no colégio. Porque minha mãe não tinha nada a ver com esporte, ela não era técnica, não era nada. Ela fazia o quê?
Antes. Ela trabalhava em comércio e ela naquela época fazia magistério, né? Até quarto ano você faz o magistério, então ela tinha se formado como magistério, mas ela não trabalhou como professora. Trabalhou na secretaria ali do colégio mesmo. E a gente morou ali. E ali começou. Aí eu me destacava na categoria de base também já, aí a Silvia também no mini. E ali começou tudo. Ficamos 3 A anos. Cíntia levou a mãe que levou a as família irmãs. toda. Levou. A Cíntia foi a responsável. E um assunto que eu quero trazer aqui é porque assim, cada um tem um processo, né? Então, como que foi lance assim de comparação entre vocês, né? Por exemplo, a Cíntia se destacou desse campeonato. Sim. Como que você se sentiu? Você sentiu menos? E a Não. outra irmã, sua Ao mãe? contrário. Sempre torci uma pela outra. Sempre. Nossa, muita torcida. E sua mãe? Sua mãe, ela viu que a Cíntia se destacou. Ela deixou de... Como que ela reagiu, assim, sabe? Ela deixou de parabenizar para ter para dar atenção para vocês que não se destacaram tanto que nem a Cíntia? Como que na foi? verdade, isso foi uma coisa assim, em casa a gente era tão unido por conta, acho que dessa separação, uniu muito a gente. E quando a Cíntia se destacou, né, que a minha mãe até deixou ela veio disputar o campeonato, ela ficou aqui na casa de uma família, disputou esse campeonato que durou uma semana, minha mãe liberou, né, meu pai também. E depois a Cíntia voltou para Araçatuba. Então a gente torcia muito. Então a minha mãe não tinha essa de, eu vou proteger mais a Cíntia e não vou dar atenção para ela e para a Silvia pro Neto. Não. Eu não sei como ela conseguia fazer isso, mas eu não me sentia menos amada ou cuidada pela minha mãe porque a minha irmã se destacou mais que eu. Nunca, em nenhum momento. Foi uma conquista de vocês, assim. Exato. Nós era muito conseguimos. família, era muito sempre, nós vamos fazer isso. E quando tinha que tomar uma decisão mais difícil, era sempre a Cíntia com a minha mãe, porque quando a gente deixou Jundiaí, nós ficamos 3 anos lá. Nós recebemos um convite de Piracicaba, que era o polo do basquete feminino. Era o sonho de toda jogadora jogar em Piracicaba, porque era a Maria Helena, onde estava a Paula, onde estava a Branca, onde estava a Vânia Teixeira, jogadoras que a gente se espelhava. E recebemos esse convite. E quem tomou a decisão de ir foi a Cíntia e minha mãe. Então nós acompanhamos, é a minha família, entendeu? A minha mãe não veio perguntar para mim, Ellie, nós vamos para Piracicaba? Mas foi falar com a minha irmã Cíntia. Minha irmã tinha 14, 15 anos. 16, né? Não, 16, já tinha, depois de 3 anos, já estava com 16 anos. Ali eu acho que foi onde cada uma já começou a se encontrar como jogadora. Então a Cíntia se destacava, eu jogava junto com a Cíntia em uma categoria e depois jogava em outra categoria. Quando a Cíntia subia para juvenil, para adulto, eu ainda ficava no juvenil. Então, ao mesmo tempo que eu joguei com a Cíntia, eu joguei separado. E a Silvia subia e jogava comigo, entendeu? Então, a gente, de alguma forma ou outra, a gente estava sempre na mesma categoria. Uma sempre ajudando a outra. Ou seja, não existia aquela pressão, né, de Competir estar uma numa com a outra. família, todo mundo jogar a mesma modalidade, uma competindo com a outra. Então, nas categorias de base, não. Né? Porque era muito definido, assim, a posição de cada uma já. E sempre uma torcendo pela outra. Sempre. Sempre foi isso. Porque a minha mãe sempre criou a gente muito próxima. Minha mãe sempre falava, sua melhor amiga é sua irmã. Então, eu tinha 2 irmãs, então pra quê, né? Vocês já brigaram assim? Nunca brigamos. Nunca? Nunca. E a gente teve exemplos também, no basquete feminino, muito comum ter famílias juntas. Então, teve a Hortência, a Paula e a Branca, a Vânia Hernandes e a Vanira, a Leila Sobral e a Marta Sobral, que às vezes estavam juntas e às vezes estavam separadas. Então a gente tinha essa referência no nosso meio, no nosso ambiente. E às vezes eu observava, né? Eu via como elas jogavam uma contra a outra. Era de respeito, mas cada uma defendendo o seu. Então acho que aquilo também para nós acabou sendo uma situação natural. De encarar aquilo com profissionalismo. Em casa, sempre profissionalismo em primeiro lugar. Que legal. Então vamos às perguntas do nosso pai de atleta, César Augusto. Ellen, você não imagina o quanto eu estou feliz de ter você aqui. Antes da pergunta, eu queria te contar que, se a gente considerar aí basquete masculino, feminino, basquete brasileiro, mundial de todos os tempos, você é, com certeza, no meu ranking de jogadores favoritos, você é top 3. Tomara que suas irmãs não fiquem bravas comigo, nem ninguém, mas é verdade.
Bom, primeira pergunta. Na sua casa, quem foi o primeiro a ser convocado para a seleção brasileira? Como é que foi a reação da família? Você lembra de alguma coisa especial, de algum momento especial? Ah, muito legal. Nossa, saudade do César. Ele sempre acompanhou o basquete, né? Sempre estava muito próximo a gente. Muito legal, muito bom saber que ele tá bem lá e tá, né? E eu tá participando do programa dele. Esse quadro, né? Interessante, muito bom. Bom, eu me lembro, sim, foi a Cíntia, minha irmã mais velha. Ela foi convocada para defender o Brasil, um sul-americano, acho que era infantil. Na época era infantil que falava, né? E foi uma hora alegria. Teve que tirar o passaporte, minha mãe naquela correria para fazer o passaporte, para ela poder viajar, e compra isso e compra aquilo. Então é aquela coisa da torcida, né? De vibrar pelo sucesso no caso, a irmã mais velha, que era a Cíntia, e foi super merecido. Ela estava vivendo uma grande fase e a gente só aplaudia, né? E era Como que ela foi convocada? Como que ela ficou sabendo, assim, Então, a técnica era a Maria Helena. Foi presencial? Não recebe carta? Não... Então, não. Sempre falava, fulana, lá no treino, você foi convocada para a seleção e tal. E, né, muitas. Então, porque a gente estava num time que muitas eram convocadas. Por isso que a gente queria ir para a Unimep, em Piracicaba. Porque a gente sabia que ali a gente podia alcançar os nossos sonhos, o nosso objetivo, que era ser futuramente jogadora profissional, né? O meu sonho sempre foi servir a seleção brasileira, desde pequena. Eu quero jogar na seleção brasileira. Então, quando você vai para uma equipe que você está entre as melhores, você tem contato com a melhor técnica, na época que era a Marilena, a Heleninha, tinham outros também, mas a Unimep, nessa fase, principalmente na base, era a melhor, era a equipe que todas as jogadoras queriam jogar. E eu lembro que a Cíntia foi o sul-americano, ela foi a primeira, aí tirou o passaporte e tudo, depois eu tirei também o meu e tal, e assim foi. Que legal. Foi muito bom. Vamos para a segunda dele. Você participou da conquista mais importante da história do basquetebol feminino brasileiro, você foi campeã mundial. Aquele campeonato foi na Austrália, longe pra dedéu. 1994, completamos aí 30 anos agora, esse ano, há pouco tempo. Naquela época não tinha essa facilidade de videochamada nem nada. Tinha alguém da tua família com você lá? Se não tinha, como é que você dividiu esse momento de alegria com a tua família? Quando? E como é que foi o reencontro? Esse ano, 30 anos que a gente celebrou a conquista do Mundial, 12 de junho, para ser exato. Inclusive, a gente acabou meio que... A gente se reúne, né? Todo ano que tem essa comemoração, a gente se reúne, foi muito legal. 2, 1, campeão do mundo! Campeão do mundo, Brasil! Não tinha ninguém da minha família. Então, quando a gente, nessa época, não tinha celular, gente, não tinha, só tinha máquina fotográfica, ou aquelas de vídeo, né, que eu não tinha, que era muito cara. Então, quando a gente fazia essas viagens internacionais, a gente fazia a ligação a cobrar, ligava lá para a moça do Brasil, falava, ó, eu quero falar com o número tal, com a pessoa tal, e eu conversando com a pessoa, né? A gente chegava no hotel, já tinha lá, ligação internacional, você clicava, já caía, você discava o número, aí você falava com a moça do Brasil, ó, telefone tal, para minha mãe pagar no Brasil. Era assim. Você já tinha que ter na cabeça tudo que você ia falar, né? Não é? Não podia esquecer, né? Porque senão seria um outro processo difícil. Era assim, quando não, pegava a fichinha, ia no orelhão dos países e também usava o número lá e ligava para a moça do Brasil, então eu quero falar com a pessoa tal, o número é tal. E ligava para eu ligava para minha mãe, era assim que a gente fazia. Mas não era todo dia que a gente ligava, porque primeiro que é caro. Claro. Era caríssimo o telefone naquela época. Nossa, imagina uma ligação da Austrália para o Brasil. Então, quando aconteceu da gente conquistar, eu confesso que eu não lembro se eu liguei para minha mãe. Estou sendo sincera aqui. Eu não lembro. Para quem mais Provavelmente você pode ter eu ligado? liguei. Não, certeza que foi minha mãe. Tá. Não teve outra pessoa. Foi a minha mãe. Eu liguei para minha mãe. Agora, eu não sei se eu liguei, tipo, ganhamos, vou ligar para minha mãe, entendeu? Ou se foi no outro dia. Porque a gente tinha que também avisar a mãe e a família. Mãe, vou chegar no aeroporto tal hora. O avião vai descer tal hora lá em Guarulhos. Então, porque ela queria saber, para ela receber a gente. E ela foi. Lá em Guarulhos. Em Guarulhos? Eu acho que ela foi. Agora você... Gente, Não eu vai- não você não vai- lembro. você não vai lembrar, Não né? vou lembrar. Dela te recebendo. Mas eu acho que a minha mãe foi. Minha mãe não perdia nada. Minha mãe não perdia. Não perdia. Ela estava em todas. E como que era, assim? Sua mãe era
era aquela coisa mais emocionada, ela chorava, ou era uma mais firme, Firme. brava? Firme. Minha mãe sempre foi muito durona e firme. Era emotiva também, claro, né? Porque ver as filhas jogando. E detalhe da minha mãe, assim, ela nunca interferiu na nossa, principalmente nas categorias de base. Quando você já é mais adulto, você tem um pouco mais de maturidade, você consegue lidar com a situação. Mas eu lembro, né, 14, 15, 16 anos, 17, até 18, eu diria, ela nunca falou, por que o técnico não colocou você? Eu vou lá falar com ele, por que isso, por que aquilo? Por que você não passou aquela bola? Por que você não arremessou aquela bola? Nunca, nunca interferiu. Ela sempre respeitou. Sempre, a gente também deixou a gente também falou, mãe, por favor, eu acho que eu lembro uma vez que ela tentou falar alguma coisa, a gente falou, mãe, não fala nada, tá? Deixa aqui, a gente vai resolver isso. Ela nunca interferiu. Porque às vezes eu vejo que tem muitos pais que querem se intrometer no rendimento da criança. Você tinha que passar a bola. Você tinha que defender melhor. Por que você não voltou para aquele lance? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Então a minha mãe nunca foi essa pessoa. Minha mãe sempre foi a pessoa que defendeu a gente. Com unhas e dentes, isso sim. Então ela defendia a gente fora da quadra. Ela defendia... não gostava que torcedor falava mal. O que ela fazia? Ela batia a boca. Ela era essas que sempre vibrou e torceu muito. Então, levava a faixa pra gente nos campeonatos que tinha aqui no Brasil, ia no ônibus com a torcida, porque era muito comum isso, né? Gente, o pessoal vai separar um ônibus para os familiares, né, torcedores mais próximos, irem até o ginásio, até o campeonato mundial que tem de clubes, para ir lá torcer. Ela levava a minha irmã Silvia, levava o meu irmão, ela ia torcer. Sabe o que eu fico pensando, né? Vocês encararam uma profissão de atleta muito lá atrás, né? E mulheres ainda. Como que foi isso? Então, tinha um plano B? Não. Existia alguma preocupação, assim, dos seus era um pais? plano só. As pessoas criticavam vocês, né? Ah, não, tem que fazer tal coisa, não tem que ir pro esporte. Nunca, eu não lembro de ter vivido isso. Que legal. Não. Olha, é verdade, né? Porque às vezes porque a mulher fala, você vai... O que a gente escutava muito era aquela coisa, basquete é esporte de homem. Isso eu escutava. E como que você lidava? Eu brincava com os moleques na rua, os meninos lá em Araçatuba, eles protegiam a gente. Eles eram os nossos amigos. Brincava na rua, minha mãe já falava, tem que cuidar, hein? Então era o vizinho, era o Marquinhos aqui, eu lembro, o Marquinhos, era o Pedrinho, era não sei quem, eles protegiam a gente. Porque era uma amizade tão saudável e de rua, que hoje a gente não consegue mais viver dessa maneira ou ter essa convivência, né? Era muito saudável. Então, como eu já estava com eles, aquilo para eles, né, de eu jogar basquete, era natural. E eu não me sentia, porque eu jogo basquete, é esporte para homem, não, mas meu pai joga, meu pai incentiva. Eu não tinha, nunca passou na minha cabeça isso. E eu nunca sentia olha, o que eu escutava era isso, a esporte de homem, mas eu queria jogar basquete, era o meu sonho ser jogadora, porque eu tinha a Hortência como uma referência. A Paula, eu quero ser igual a elas. Então, se elas são as minhas referências, para eu me tornar uma jogadora de basquete, eu vou ter que seguir a minha carreira. E o que você falou é verdade. Com 12 anos, eu lembro quando a gente foi para Jundiaí, a gente já recebia, não recebia dinheiro, mas a minha mãe ganhava casa, a minha mãe ganhava trabalho e a minha mãe ganhava alimentação para sustentar a gente. Minha mãe tinha um trabalho, a minha mãe que recebia por nós, por causa da gente, por causa do nosso trabalho. E quando a gente foi para Piracicaba, a mesma coisa. A minha mãe também já teve um trabalho lá, a Maria Helena já deu um trabalho para ela. Ela cuidava das meninas, então tinha muita república naquele tempo. Então minha mãe cuidava das meninas na república. Aí ali sim a gente já foi ganhando um salário, entendeu? Ali já foi mais profissional, e dali, né, partiu. Mas eu penso, gente, com 12 anos, olha só, minha mãe recebendo um salário, tendo um trabalho por conta da gente, né? Então assim, é o que você... Incrível. Já era profissional. E não tinha plano B, era isso. É isso que vai dar certo. Não tinha, se não der certo... Nunca passou na nossa Você cabeça. nunca se viu, assim, em outra... Estudava também, né? É importante falar. Eu estudava, tinha o colégio, né? O colégio é um colégio particular, Divino Salvador. Fui para Piracicaba, estudei também, terminei o 3º colegial. Depois que eu parei, que eu fui fazer minhas coisas. E ela era firme com vocês, assim? Vocês tinham que... Tinha estudar, até os técnicos também, né? Legal. Faculdade já era um outro departamento. Por quê? Naquele tempo era muito difícil estudar, porque a gente viajava muito, né? Hoje eu vejo na internet, é uma maravilha, né? Você poder estudar através dessa ferramenta, né? Com o computador, para onde você for, você, né?
Qualquer lugar que você vá, você consegue levar o computador e estudar. Não, lá não, você tinha que ir na faculdade. Então, chegou um nível que às vezes eu ficava 6 meses fora de casa com a seleção. Ia com a seleção adulta, ia com a seleção de base. Então, não conseguia. Então, mas eu terminei o 3º colegial, tudo. Minha mãe sempre incentivou a estudar, com certeza. Legal. E como que foi, assim, quando cada uma, né, seguiu ali seu rumo, quando você foi para fora, foi para os Estados Unidos, né, foi para Espanha também, como que era para você o seu processo perto ali, né, da sua família e longe? Mudou muito? Então, aqui no Brasil, a gente chegou... eu queria até voltar para o Brasil, porque aqui no Brasil a gente chegou a competir uma contra a outra. A gente morava numa mesma casa e competia uma contra a outra, olha só isso. Eu morava em Santa Bárbara e a Cíntia e a Silvia... Melhor, eu jogava em Santa Bárbara do Oeste e a Silvia e a Cíntia por Americana. E a gente morava junto na mesma casa. E a gente jogava uma contra a outra. É uma coisa louca, menina. O que a gente decidiu fazer em casa? Ó, não vamos falar de basquete aqui. Você conseguiu? Conseguiu. Não vamos falar. Então elas saíram pro treino, eu ia pra Santa Bárbara, treinava. Eu treinava mais porque o meu técnico era um louco. Seus técnicos se incomodavam assim? Nada. Troca de Por informação? isso que eu falo, nunca. Eu nunca perguntei, nem elas me perguntaram. É mesmo? Nunca. Vocês não queriam se colocar em situações Não, difíceis, porque aí né? não ia nem ter o peso na consciência disso. Nunca, gente, nunca. E eu ganhei delas e elas ganharam de mim. Teve isso também. E quando vocês jogavam junto, seja brincando mesmo, assim, vocês faziam uma panelinha ali das irmãs? Não. Ah, claro que a afinidade com as minhas irmãs sempre teve, mas nunca teve, nunca. Não, a gente não conseguia, a gente separava tão bem as coisas, a gente se dava bem com todo mundo. Que legal. E aí, então, eu acho que essa fase aí que eu falei pra você de morar na mesma casa e jogar em equipes diferentes, eu tava sozinha nessa época e a Cíntia e a Silvia jogavam no mesmo time, então pra mim foi um pouco mais pesado e mais difícil, mas a gente sempre se respeitou com relação a isso. E aí veio uma fase boa. Eu vou chegar lá nos Estados Unidos, tá? No exterior. Aí veio uma fase boa que a gente conseguiu jogar no mesmo time. Aí foi a alegria da minha mãe, né? As 3? Jogamos no Paraná. Jogamos na Ponte Preta, em Campinas também, um ano, 94. E jogamos em 2000 no Paraná. Aí é o que eu falo, a minha mãe sempre ganhava, né? Porque quando não era uma que ganhava, era outra. Então ela sempre era campeã da família. E nesse ano, minha mãe foi a realização para ela. As 3 no mesmo time, nossa, tudo que ela queria da vida. Então, inclusive, foi um ano assim espetacular. Nossa, era um time muito bom. Paraná Basquete, tinha estrangeiras, né? Na época que a Hortência... Isso, anos 2000. 2000. A Hortência era gestora lá. E seu irmão era pequeno, né? O Neco, ele já estava estudando, fazendo faculdade. E o Rafa era pititico. O Rafa, não sei... O Rafa estava 2000, o Rafa é de 92. 8 anos. Então, é pequeno. Já estava batendo bola, né? Mas não tinha ainda, né? Não era profissional. Então, essa foi uma fase muito boa. Foi o melhor ano nosso, porque aí não teve confusão, né? Mas aí tinha disputa em casa, de posição. Mais a Silvia com a Cíntia. Porque as duas eram alas. Mas sempre teve essa coisa do... Eu vou conquistar o meu espaço na base da honestidade, na base do treinamento, na base do esforço e sacrifício. E o técnico que vai decidir quem vai começar e quem não vai começar. E o basquete, ele é bom porque nem sempre aquele que não começa é o jogador que, de repente, é ele que vai jogar mais, é ele que vai ter o seu destaque, entendeu? O basquete permite isso. Não é porque eu não sou titular do time, ou não é porque, né, eu não estou num nível tão, né, acima que eu não tenho meu valor. Ao contrário, cada uma sabia o seu papel no time. Então, a gente nunca teve problema com relação a isso. Essa competição em casa, ela era muito saudável, muito. E aí teve a primeira a sair também a jogar fora foi a Cíntia. Ela foi para a Espanha disputar um campeonato para ajudar uma equipe a subir, né? Era categoria, era uma segunda nível, tinha que subir para a primeira categoria. E ela foi ajudar, foi para a Espanha, inclusive. E a gente também, nossa, vai Cíntia, vai, que era né, uma oportunidade única para ela, ela foi. Depois eu fui para os Estados Unidos, em 2001. Foi quase a mesma época, eu acho. Ir para os Estados Unidos teve uma questão assim, porque as americanas, no caso da WNBA, o estilo delas era muito diferente do meu estilo. Porque lá é muito físico, muita força, muita velocidade, tudo que eu não tenho. Eu não tinha físico, eu não tinha força e eu não tinha velocidade. Então era um jogo muito diferente.
E eu falei que eu ia. A minha mãe se surpreendeu. Mas como? Admirou a minha coragem. Falei, mãe, eu quero ir. Eu vou. 2001. Eu quero ir porque quero ver o que vai acontecer. Né? Minha oportunidade. Se não der certo, eu volto. Então a minha mãe se surpreendeu. Ela falou assim, ela falou pra mim, eu pensei que a Silvia sentiriam pra tentar, mas você, eu nunca pensei que você fosse. Por conta do meu estilo de jogo. E fui, consegui ficar 3 temporadas lá, 2001, 2002 e 2003, né? São temporadas curtas na W. Então eu ficava, na minha época era 4 meses e voltava. 4 meses voltava, 4 meses voltava, porque era verão. Só jogava verão e não como hoje, que se estendeu mais a liga. Era bem curto mesmo, era intenso e curto. E fui, nossa, foi muito bom pra mim. Eu consegui, pra mim como atleta, foi bom porque eu consegui tirar algo de mim, assim, que eu tava dentro de mim, mas eu não sabia que eu tinha, entendeu? Sair da zona de conforto, né? Total. Primeira vez que eu saí fora pra jogar, um idioma diferente, o inglês. Tinha americanas lá que tinham jogado comigo no Brasil, isso ajudou muito. Você falava a língua, inglês? Eu não falava. Não falava? Não falava, não falava. Como você se comunicava com o time? Um pouco em português. E o que acontece? O atleta, claro que eu estudei inglês no Brasil, fui com o meu dicionário, né? Eu ia com o dicionário na mala, na bolsa. Não tinha celular, né? Os smartphones de hoje, que você fala lá e a pessoa traduz. Não tinha, então eu andava com o meu celular, com o meu dicionário na bolsa. E as meninas me ajudaram muito lá. Mas elas ajudavam assim também, elas não me davam muito, né? É que aí tem toda a linguagem não verbal na quadra, entendia né? tudo. Tudo que precisava fazer. Quando eu tinha alguma dúvida, eu perguntava para elas, que elas conseguiam falar em português comigo. A Vicky Bullet, principalmente porque ela jogou na Itália, então ela falava italiano, e jogou no Brasil, ela entendia o português, falava português também. Então isso me ajudou muito. Legal. Mas eu digo no sentido de jogadora, sabe? De eu explorar o meu melhor lá, que foi a bola de 3, do técnico ter a confiança em mim nessa questão, dessa minha melhor característica. Eu não joguei muito de armadora, eu joguei mais de ala, porque eu não era uma armadora veloz, eu era uma armadora mais que cadenciava muito o jogo e lá eles querem velocidade. Então, pra mim, falar, não deu pra jogar aqui, não tem problema. Quer de 2? Ellen, só arremessa. É assim que eles falavam pra mim. Vai chegar a bola pra você, você vai arremessar. Ai, que delícia. Então, assim, eu me adaptei. Eu fiquei mais forte, porque o treino lá era mais forte. Tinha que treinar mais pesado. E era uma competição ali interessante também, porque tinha muitas americanas que queriam conquistar o espaço para ficar no time, que eram 13 meninas só. Tinha, às vezes, 15, 18 treinando. Então, todo mundo, né, se dedicava muito. Era uma competição muito boa e me fez, assim, melhorar. Eu cresci como atleta lá. Foi muito bom. Eu adorei. Nas Olimpíadas de Atlanta de 96, a Silvia foi escalada e você não foi escalada. Eu fiz uma cirurgia no joelho, estava lesionada. E depois, em 2000, em Sydney, as duas juntas. Sim, isso mesmo. Cíntia Tuiu, arrumou na Ellen. 4 segundos. Alessandra, soltou. Sexta do Brasil! Eu queria saber qual que é a diferença, assim, né? Como que foi pra você, em 96, tá assistindo a sua irmã e não jogando, e como que foi em 2000 jogando? Então, em 96, assim, foi um pouco traumático para mim, porque eu machuquei o joelho em 95, quase um ano antes da Olimpíada, em agosto de 95. E eu sabia que ia ter Olimpíada no ano que vem. Então, assim, era uma correria para eu me recuperar, para eu poder treinar com as meninas, né? Tinha que ser justo treinar, né? Tentar ficar dentro do time. E eu não consegui. Aí eu abri mão, né? Aí a Paula veio e falou para mim, Ellen, volta, se cuida, busca um bom fisioterapeuta. Aí busquei o Nivaldo Baldo. Se recupera, pensa que você tem uma carreira pela frente. Não é porque você, né, não vai para uma Olimpíada que você vai... Então, eu recebi. Isso era uma coisa que a minha mãe sempre ensinou a gente. Escuta os mais velhos. Aprenda daqueles que já têm uma experiência, uma vivência. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, quando atleta, né? Até hoje, né? De escutar quem realmente tem algo para me ajudar a melhorar, né? E é um bom conselho. Então, aí eu saí da seleção, desses treinamentos, né? Das concentrações que a seleção fazia e fui me dedicar à minha recuperação da fisioterapia. Então, quando eu vi, não só a Silvia, como as meninas também ganhando, aquilo serviu de estímulo para mim. Eu fiquei muito feliz. Claro, a sua irmã novinha, caçula, brilhando, e ela brilhou no último jogo.
Ela foi demais, porque a Hortência machucou o tornozelo e o Miguel, que era um técnico muito... ele gostava muito das jovens, né? Ele não tinha medo, ele colocava mesmo, colocou a Silvia para jogar. A Silvia era nova demais, em 96 ela tinha 21 anos. Caramba, que novinha. legal. Ela jogou muito bem. A gente ficou muito feliz, então a família toda, né, vibrou. Como que você acompanhou? Sabe como eu acompanhei? Fazendo fisioterapia no Nivaldo. Porque eu estava em recuperação, então a fisioterapia lá o dia inteiro, então eu não podia... vou sentar aqui, então tinha TV lá, a gente assistia lá, era assim. Porque os jogos da Olimpíada não são jogos assim, sábado à noite, domingo à noite, todo dia. Às vezes tem jogo de manhã, às vezes tem jogo à noite, tem jogo à tarde. Então, onde eu estava naquele momento, eu parei para assistir. E aí, aí eu falei, nossa, eu quero uma medalha olímpica. Coloquei na minha cabeça, eu quero uma medalha olímpica. Inclusive, em 2000, falei, vou me recuperar, né, vou voltar bem. Eu sempre trabalhei, eu sempre peguei essa situação negativa e trouxe para mim como desafio. Não para me derrubar, não para me fazer desistir, ao contrário, né? Foi um desafio. Eu tô machucada, mas quantos atletas não machucam? A lesão faz parte, né? Faz assim, parte, não tem jeito. Claro que eu não gostaria de ter, né, que fosse comigo, mas aconteceu. O que eu vou fazer? Ficar chorando, reclamando? Não, vou treinar, vou correr atrás, né, do prejuízo. Foi o que aconteceu. Aí, em 2000, eu tive uma proposta para jogar nos Estados Unidos, na WNBA. O meu agente falou, Ellen, tem um time lá e tal. Vamos fazer um training camp lá para você e tal. Eu falei, não vou. Eu quero ficar aqui porque eu quero ir para a seleção. Eu quero ganhar uma medalha. E eu vou ganhar essa medalha em Sydney. E tava com a Silvia, a minha irmã. Então foi melhor ainda, entendeu? E foi assim, foi lindo, maravilhoso, mas poderia ter sido melhor. Porque a Cíntia, minha irmã mais velha, ela tava nessa seleção. E ela foi o último corte. O último corte que teve foi da Cíntia, minha irmã. E ela tava na melhor fase. Então, sabe quando as três estão vivendo o seu melhor basquete? E foi uma pena a Cíntia não estar, porque era pra Cíntia estar também. Não estava lá, né, na Olimpíada, mas fez parte do grupo que treinou, né, toda a concentração, ela participou também. Então, assim, foi um pouco... Quando a gente recebeu o corte da Cíntia, foi triste, porque a gente queria nós três, né? Imagina uma Olimpíada, as três irmãs. Claro, e por pouco, né? Nossa, ia ganhar medalha também, mas enfim... Aí eu com a Silvia lá foi ótimo, foi maravilhoso, né? A gente tem fotos juntas, tudo. E eu imagino que pela característica e história de vocês, ela ficou muito feliz, não ficou chateada. A Cíntia até hoje, nossa, a maior fã da gente. É muito irmã coruja, assim, sabe, mais velha, que protege. E tá sempre defendendo a gente, tá sempre, né, coloca, né, quando a gente comemora, né, no caso os 30 anos, as medalhas. Ela é sempre a que mais se realiza, né, com as nossas conquistas. Então essa conquista de bronze, apesar de não ter sido ouro, para a nossa família foi muito importante, porque a gente estava em família. Então eu imagino a minha mãe, entendeu? Que sempre, né, a maioria da nossa carreira toda torcia um pouquinho para uma, torcia um pouquinho para outra. Então nessa em concreto, ela conseguiu se realizar como mãe, né, como incentivadora que ela sempre foi. Sua mãe tomou as rédeas. Minha mãe é a nossa rainha. Se não fosse pela minha mãe, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Isso é fato. Então, quando eu falo, não teve a genética do esporte, mas teve a genética da garra. Né? Mulher forte, de fibra, de três caráter, mulheres sozinha. Fortes. Exato. Então, eu preciso honrá-la, né? Não tem como. Vamos para a terceira pergunta do nosso pai de atleta. Um momento feliz que você viveu com a sua família, perto da tua família, como é que foi? E um momento não tão feliz assim, qual foi, se puder falar, e que colo você procurou? O momento da gente, eu vou falar da família, né? Mais feliz foi quando a gente jogou juntas no Paraná Basquete. Tá. As três. No clube. Tá. No clube. Nós chegamos a ir para a seleção juntas também, que foi sul-americano, 97. A gente jogou juntas no Sul-Americano em 97, a Silvia, a Cíntia, né, eu, ganhamos o ouro. O Sul-Americano era uma competição não tão forte, né, como a Olimpíada Mundial. Então, e nessa seleção a Cíntia estava. E para mim foi a melhor época, a gente até hoje. Tem um jogo que é espetacular, final do Campeonato Paulista, a gente jogando contra o time de Santo André, e a gente jogou super bem. Nossa, minha mãe adora. Ela tem essa fita e ela põe. A gente precisa agora passar pro DVD. Ela sempre cobra a gente. Então eu acho que esse foi o melhor momento nosso. Foi o mais feliz. E o mais triste para mim foi quando eu me lesionei. Porque não tem coisa pior para um atleta a lesão. Eu fiquei 1 ano sem jogar. E para quem eu corri, claro que foi para minha mãe.
E a última pergunta dele... Qual a dica que você daria para pais que têm filhos atletas e para irmãos atletas? Eu acho que assim, eu vou falar da experiência que eu tive, né, da minha mãe assim com a gente, porque foi a pessoa que esteve do começo até o fim da minha carreira, sempre minha mãe. É de incentivar, é de apoiar e não cobrar. Não dá para cobrar a criança, porque você não sabe nem se ela vai se tornar um jogador profissional. Então, eu acho que você saber escutar também, se colocar à disposição, incentivar, torcer muito e evitar cobrança. Porque acho que quanto mais você cobrar, pior é. Uhum. Então, eu acho que você já tem essa afinidade de relação tão próxima, né? Você quer o apoio, você quer o carinho, você quer o respaldo, você quer o incentivo, né? Não é questão de passar a sua mão na cabeça, não é isso que eu tô falando. Eu acho que na hora, porque minha mãe nunca precisou falar, ó, levanta cedo e vai para a escola e vai treinar, nunca, porque a gente sempre fez isso. Então, isso já partiu da gente, porque minha mãe também foi essa pessoa, foi essa referência de lutar, de correr atrás, de não deixar a peteca cair. Então, eu tive essa referência. Então, minha mãe levantava cedo, cuidava da gente, trabalhava, limpava a casa. Mais do que falar é dar o exemplo, né? Exemplo da atitude. Então, um exemplo, né? O pai folgado que não faz nada. Você vai querer que seu filho seja um filho dedicado e que corre atrás das coisas? Se você é assim, né? Então, olha para você primeiro e vê como são as suas ações para o seu filho se espelhar em você. Então, a nossa referência foi minha mãe. Em incentivo, em apoio, em quando precisava chorar, chorava com ela estava ali para apoiar. Então, o pai, para mim, né, os pais, no caso, tem que ser... Eu tive essa referência, para mim funcionou. Então, se eu tivesse que dar uma dica para os pais, seria justamente isso. De deixar a cobrança e ser aquele pai de apoio, de incentivo, de não, vamos lá, levanta a cabeça que vai dar tudo certo, porque eu tô aqui, conta comigo. Né? Sem aquela cobrança. Sem cobrança. Ah, por que você errou aquela bola? Não, tira isso. Tira. E aí, conselho de irmão? O irmão, eu acho que um irmão, é muito bom ter irmão, né? Porque um irmão puxa o outro. Conselho é um incentivar o outro. Mesmo que às vezes, né, no meu caso, eu falo, dentro de casa que teve essa competição, é colocar sempre o profissionalismo em cima. Mas nunca deixar de apoiar, nunca deixar de incentivar, nunca deixar de torcer, de aconselhar e de vibrar com a vitória do seu irmão. Em casa foi assim, e até hoje. A gente sempre fica feliz com a vitória de um, agora cada um na sua carreira, né, profissional, então a gente sempre está aplaudindo um outro, e está incentivando e está apoiando. E me diz uma coisa, maternidade. Quando que você decidiu, quero ser mãe, agora é o momento de ser mãe? Como que foi esse processo? Assim, eu com meu marido, a gente sempre, né, falei, Otávio, né, eu não quero engravidar e jogar. Eu não quero ser mãe e ser atleta junto. Eu vou parar de jogar e vou engravidar. Por qual motivo? O motivo de eu querer cuidar do meu filho e não querer sacrificar a vida dele. Porque a vida do atleta é difícil, uma hora você está aqui, outra hora ali, e muda e viaja, a mãe viaja muito. Né? Então eu não queria isso. Mas isso era uma decisão minha, era uma coisa minha, Ellen. Né? Nada contra quem faz isso. Eu queria cuidar do meu filho. Não vou deixar para minha mãe cuidar, não vou. Não porque a minha mãe não quisesse, mas eu não quero dar esse trabalho para ela. Eu quero essa responsabilidade para mim, junto com meu marido também. Então eu parei de jogar com 38, a gente já estava, né, na expectativa, tudo organizado, vou parar de jogar, vou engravidar. Engravidei, só que eu perdi o bebê. Tive que esperar mais 9 meses para engravidar novamente. E aí que veio o Pedro. Então, assim, foi a melhor coisa da vida, né? E hoje o Pedro tem 11 anos. 11. Eu tive ele com 40 anos. Eu saí da maternidade fazendo aniversário com ele no colo, porque ele nasceu 21 de novembro e eu sou do dia 23 de novembro. Então, quase que ele nasce junto, né, do meu aniversário. E foi a melhor coisa, é maravilhoso. Às vezes a gente fala, nossa, como a gente conseguiu viver tanto tempo sem ele? Porque é muito bom. É sacrificado, né? É todo dia, é educação, mas é muito bom, é maravilhoso. Então, assim, deu tudo certo depois, né, da gente conseguir, um pouco velha já, né, 40 na verdade. Hoje em dia nem tanto, né, mas já é mais puxado pra gente da nossa idade, né, então você tem que ter o pique, você tem que ter energia, você tem que ter... Mas ele é maravilhoso. E ele tem jeito pra basquete? Ele tem jeito pra basquete, mas eu acho que ele não vai ser jogador de basquete. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Gosta muito de estudar, inteligente,
prestativo, é um menino encantador. Nossa, eu amo meu filho, é maravilhoso. Que legal. E a comemoração do Mundial, né, de 94, que agora está completando 30 anos. Como que foi para vocês? Ai, foi lindo. Esse mês foi incrível, assim, a gente teve oportunidade, não todas, né, puderam estar presentes. A Ruth já não está mais entre nós, faleceu há 2 anos atrás, 3, na verdade, por conta da Covid. Mas a gente teve a oportunidade de se reunir em São Paulo, tivemos um almoço, tivemos eventos no Sesc, então muita risada, nossa, muita emoção também, porque a gente sempre lembra, né, as homenagens que acabaram acontecendo pra gente. A própria NBA Brasil fez uma homenagem linda lá na NBA House, todo o público lá, foi muito legal, foi muito bom, é sempre gostoso, é sempre bom lembrar. E agora, para finalizar, pode generalizar, né? Porque minha pergunta é muito ampla, assim. Qual que é a sua visão de mentalidade de atleta, de lá atrás para hoje em dia? Olha, eu sempre tive muito claro as coisas que eu queria para mim como atleta. Então, o meu objetivo, 14, 15 anos, me perguntaram, o que você quer ser quando crescer? Quero ser jogadora da seleção. Eu sempre colocava objetivos. Então, esse ano eu vou começar um campeonato. Eu quero ser a revelação. Esse ano eu vou começar o campeonato. Eu quero ser a melhor. Era assim. Eu comigo, eu não falava para ninguém. Então, eu vejo que a mentalidade do atleta do meu tempo, talvez por não ter tanta dispersão, porque hoje tem muita dispersão. Eu acho que a internet, celular, eu sei que é uma coisa difícil da gente falar, deixa o celular, tá. Não dá mais para viver, né? Sim. Mas acho que isso atrapalha muito. Acho que ao invés da menina estar na quadra treinando, se preparando, se dedicando, tendo foco objetivo, ela está mais pendente do que vão falar dela na internet, se está agradando o vídeo dela, se ela está tendo sucesso. Quantos seguidores eu tenho? Eu acho que é muito diferente. Eu vejo muito diferente. Então, no meu tempo, como a gente não tinha nada dessas coisas, a gente focava mais nisso. E o nosso objetivo era sempre ser a melhor, sempre querer ganhar, sempre se superar, sempre treinar mais. Não saía da quadra. Eu passava 6, 7 horas na quadra treinando. Quando não, na fisioterapia. Então, eu vejo a mentalidade, e a nossa mentalidade era uma mentalidade durona, sabe? Tomava um xingo, eu tinha uma crítica, não ficava revidando, não ficava batendo boca. Ia lá e mostrava, é boa aquela crítica? Peguei pra mim, o que eu preciso melhorar? Aceitar um conselho? Eu não sei se eu vejo isso. Hoje em dia. Eu não sei se eu vejo os jovens aceitando conselhos de pessoas mais experientes, mais sábias. Eu não sei se eu consigo ver jovens treinando mais o extra, fazendo o algo a mais. Porque eu sempre fui incentivada a fazer o algo a mais. Pelos meus técnicos, pela minha mãe, em casa, incentivando. Vamos bater bola, vamos bater arremesso, gente, vamos pra quadra. Era assim. Eu não consigo, eu vejo uma mentalidade mais, não fala assim comigo, porque eu não gostei. Eu tenho direito de falar que eu não gostei, sabe? Então tá muito diferente. Muito diferente. Eu não sei se para melhor. Pelo menos para mim deu certo. Eu acho que quando você tem o foco objetivo e você tem definido o que você quer e não dá tanta importância para as coisas de fora, acho que hoje em dia dá mais importância para o que vem de fora, pessoas que você nem conhece. Uma mente mais distraída, assim, distraída, mais e se deixa influenciar muito. Qualquer coisa influencia os jovens hoje, qualquer coisa. Seja pro bom, né, ou pro ruim. Se é pro bom, maravilha, né, legal, mas às vezes eu vejo que é muito mais do ruim do que pro bom. Absorve mais o que é ruim e traz para você e te tira do seu foco, do seu objetivo maior, que é, se você decidiu ser atleta, seja atleta, mas por completo. É isso. Senhoras e senhores, essa então é Ellen Luz. Obrigada. Valeu, Laura, que bom. Obrigada de coração. Imagina, Obrigada por vocês, vieram de por lá, receber a gente aqui na sua casa. Nossa, imagina. O César que pediu, gente. O César é que César manda. pediu. Um beijo pro César, que é um querido, e espero, quem sabe, um dia vê-lo lá na Europa, né? Meu marido é da Espanha, quem sabe, uma passagem dessas pela Espanha, dou um pulinho lá em Portugal também. Com certeza. Cara, que demais, que demais. Já encaro como promessa essa visita aí. Pô, gostoso ver a Ellen bem. Valeu, Laura, muita coisa, muito assunto bom, bate-papo maravilhoso. Alguns pontos que eu destacaria, assim, demais. Um deles, o lance de ouvir os mais velhos. Isso parece que tá fora de moda mesmo e é uma coisa muito importante. Outra coisa que me tocou muito foi o lance do exemplo.
do pai dar o exemplo, o filho ser como o pai é. Isso me faz pensar demais. É uma coisa bem forte que ela falou, então acho que tem muita coisa boa, foi um bate-papo maravilhoso. E bate-papos assim nós vamos ter sempre aqui no Pai de Atleta, falando sobre diversos assuntos que envolvem esse árduo trabalho de acompanhar os filhos atletas, os jovens atletas. Então pode se inscrever no canal, dar o like, ativar notificações e até a próxima.